Roll-up, Rezum, prostatectomia simples robótica, RTU de próstata. São técnicas diferentes para o mesmo problema, a próstata aumentada. Mas são técnicas com indicações e também recuperação diferentes entre si. Então a pergunta é, qual que é a ideal para você? A hiperplasia prostática benigna, que é o aumento benigno da próstata, é uma situação muito comum de ocorrer em homens após os 50 anos e ao longo do envelhecimento, e que pode impactar diretamente na qualidade de vida, seja com a sensação de jato urinário fraco, esforço para urinar, sensação de não esvaziar a bexiga adequadamente, aumento da frequência urinária, seja de dia ou mesmo à noite, urgência para urinar, enfim, uma série de sintomas que acabam se misturando e que podem acontecer em decorrência dessa situação. Quando o tratamento medicamentoso ele não resolve o problema por completo, ou quando surgem complicações dessa situação, ganha destaque aí o tratamento cirúrgico. E é aqui que começa a confusão, porque o que antigamente nós tínhamos duas opções, RTU de próstata, que é a raspagem, ou cirurgia aberta para próstata aumentada, hoje ganha destaque uma série de opções, seja a enucleação com laser, que é o roll-up, o Rezum, a prostatectomia simples por via robótica, o green light e ainda outras opções emergentes. Cada técnica tem um princípio diferente, indicações específicas e resultados que dependem de uma série de fatores como o tamanho da próstata, características dos sintomas, bem como expectativas do paciente. Nesse vídeo eu vou focar em três opções: a enucleação de próstata com laser, o Rezum e a prostatectomia simples robótica. Como que cada uma dessas técnicas funciona e como tomar a melhor decisão. No consultório, hoje em dia, é muito comum uma série de homens, após verem comentários e publicações na internet, já chegarem com a expectativa na cabeça de um procedimento específico, sem nem ao menos saber as características do seu problema, da sua próstata aumentada, das condições da sua bexiga. Alguns pacientes chegam com a expectativa de realizar um Rezum, mas eventualmente não tem características da próstata que seja adequado realizar este procedimento. Ou então fez uma pesquisa na internet sobre cirurgia robótica, mas não entendeu a diferença entre uma prostatectomia para câncer de próstata e aquela específica para próstata aumentada, que são procedimentos bem diferentes. A pergunta que importa é qual que é o melhor procedimento para você. Para isso é importante entender as características da sua próstata, os seus sintomas e a sua expectativa naquele momento de vida. Antes de nós fazermos uma comparação, é importante entender como cada um desses procedimentos funciona. Vamos começar com o Rezum. Então, Rezum é uma terapia com vapor de água. É um procedimento endoscópico, onde se introduz um aparelho pelo canal da uretra e deste aparelho sai uma agulha que é administrada em diferentes regiões da parte mais interna da próstata e que administra vapor de água a cerca de 103 graus Celsius. Esse vapor de água ele causa uma morte celular programada daquelas células daquela região e ao longo de um período que varia entre 2 a 3 meses mais ou menos, aquela região acaba, de certa forma, murchando, diminuindo e enlarguecendo, aumentando a passagem do fluxo de urina. Então esse é um procedimento sem cortes e que também não retira tecido prostático. Ele faz uma ablação da próstata. Já o roll-up é um procedimento completamente diferente. Da mesma forma, também é endoscópico, ou seja, sem cortes. Também é introduzido um aparelho pelo canal da uretra com anestesia e por este aparelho uma fibra a laser, ela consegue passar, atingir a região da próstata e, por meio da nossa identificação visual daquela região, nós conseguimos retirar, enuclear todo o miolo da próstata, o chamado adenoma prostático, conseguindo visualizar a parte mais periférica, a cápsula prostática, que é a que persiste, a que é mantida nesses pacientes. Encare como se fosse retirar o miolo de uma mexerica, de uma tangerina e manter a casca. Depois, esse miolo ele é jogado para o interior da bexiga
e com um aparelho específico ele é fragmentado e retirado sem a necessidade de cortes. Já a prostatectomia simples robótica é um procedimento que é feito por via abdominal, ou seja, uma série de furos, de pequenos furos, incisões, são realizadas com anestesia geral. Insufla-se a cavidade abdominal com gás carbônico e por meio de uma câmera que é introduzida por esses orifícios, juntamente com braços robóticos, nós conseguimos chegar até a região da próstata, geralmente através de um corte, uma incisão no fundo da bexiga. A cirurgia robótica, como também em outros procedimentos, particularmente os oncológicos, ela tem a vantagem de ter uma visão tridimensional, braços robóticos articulados que com uma precisão conseguem retirar todo o miolo da próstata e depois reconstruir com pontos, tanto essa região onde se encontrava o miolo da próstata, como também fechando o fundo da bexiga que foi aberto previamente. Então são 3 princípios diferentes, 3 caminhos, mas com um mesmo objetivo, que é o de desobstruir a loja prostática e possibilitar um bom esvaziamento da bexiga e um bom fluxo urinário. O fator que mais influencia a decisão para cada um desses 3 procedimentos é o volume, o peso da próstata. O tamanho da próstata ele pode mudar a viabilidade de cada um desses procedimentos. O Rezum, por exemplo, ele funciona melhor em próstatas de tamanho moderado, aquelas entre 30 a 80 gramas. Próstatas muito volumosas ou com uma grande protuberância que vai para o interior da bexiga pode diminuir a eficácia desse procedimento. Já o roll-up é hoje considerado o tratamento padrão ouro para a hiperplasia prostática benigna, porque ele pode ser indicado tanto em próstatas de tamanho moderado, aquelas de 30 a 80 gramas, como também em próstatas volumosas, aquelas acima de 80 gramas. Uma série de sociedades urológicas no mundo todo já vem considerando essa técnica como primeira opção em casos de tratamento cirúrgico para a hiperplasia prostática benigna. É possível, por exemplo, com roll-up, operar próstatas acima de 200 gramas. E a prostatectomia simples robótica, essa deve ser reservada para aquelas próstatas muito volumosas, particularmente próstatas acima de 100 gramas, ou aquelas que atingem volumes até maiores, acima de 200 gramas, por exemplo. Situações, eventualmente, onde o roll-up não está disponível, ou pacientes com outras situações onde talvez a prostatectomia simples robótica ela vai ser mais efetiva, como pacientes que têm grandes pedras no interior da bexiga, ou eventualmente pacientes que precisam realizar outros procedimentos cirúrgicos no mesmo ato, como correção de hérnias, entre outras situações. Então, resumindo, um critério prático: próstatas de tamanho médio, moderado, o Rezum é uma opção. Próstatas mais volumosas, o roll-up deve ser o caminho. Já próstatas, situações específicas ou próstatas muito volumosas, deve ser discutido também a prostatectomia simples por via robótica. Existe um outro critério que atualmente ele também é discutido com os pacientes, que é relacionado com a preservação da ejaculação. Muitos dos tratamentos para a hiperplasia prostática, seja medicamentosos como também cirúrgicos, acabam afetando o volume do ejaculado. Então são pacientes que durante o orgasmo têm uma diminuição percebida do volume do sêmen que é ejaculado. O Rezum, nessas situações, ele pode ser capaz de preservar a ejaculação em até 90 a 95% dos casos. Para quem prioriza essa questão e que tem também uma próstata que possibilite o Rezum, talvez este seja um dos tratamentos prioritários. O roll-up e também a prostatectomia simples robótica são procedimentos que retiram bastante tecido. Então são procedimentos que acabam afetando a ejaculação. Mas, por outro lado, também são procedimentos mais definitivos. A ejaculação ela acontece, mas o sêmen ele vai para o interior da bexiga e depois é eliminado junto com a urina. Isso não interfere no prazer e nem nas ereções, mas é uma mudança que precisa ser discutida na indicação cirúrgica. Então aqui vale uma observação importante. Nenhuma dessas técnicas afeta a ereção. Esse é um mito muito comum que precisa ser desfeito, de que tratamentos cirúrgicos na próstata necessariamente vão mexer com a ereção. E isso não é verdade. O que muda é o padrão ejaculatório, não a função erétil. Outro ponto fundamental é
quanto tempo dura o efeito desses procedimentos, porque ninguém quer operar e depois ter que reoperar alguns anos depois. Tanto o roll-up como a prostatectomia simples robótica, ambos oferecem a maior durabilidade nesse tipo de tratamento. Estudos com mais de 15 anos de acompanhamento mostram uma manutenção de um bom esvaziamento da bexiga e um bom jato urinário. Lembrem que nesses dois procedimentos nós removemos todo o miolo, todo o adenoma prostático e dessa forma acaba impossibilitando o crescimento de novos adenomas no interior da próstata, na grande maioria das situações. A redução nos sintomas ela pode atingir até 70% a 80% de melhora em questionários de avaliação como o IPSS. O Rezum, por sua vez, ele tem uma boa resposta sintomática, então cerca de 40% a 50% dos pacientes terão melhora do IPSS. Essa melhora ela pode ser gradual, atingindo o seu máximo entre 3 a 6 meses, inclusive, mas a durabilidade tem um potencial de ser menor. Cerca de 10 a 20% dos pacientes, em um período de 5 a 7 anos, pode ter um recrescimento da próstata e voltar a apresentar sintomas urinários. Então, quando nós levamos em consideração o critério durabilidade, o roll-up e a cirurgia robótica acabam ganhando destaque. Mas quando nós levamos em consideração a questão de uma menor invasividade, uma recuperação mais rápida e a questão da preservação da ejaculação, então o Rezum ele precisa ser discutido com o paciente. A recuperação ela varia muito entre as três técnicas e esse é um outro ponto também muito importante. O Rezum ele tem a recuperação mais rápida. É um procedimento cuja alta ela pode ocorrer no mesmo dia. O paciente ele vai para casa com um catéter urinário, uma sonda no canal da urina, e, em geral, ele pode retornar às suas atividades em um período de alguns dias, após a retirada da sonda, que é mantida por cerca de 5 a no máximo 7 dias. Nesse primeiro momento, é importante nós explicarmos que os sintomas urinários do paciente que realiza Rezum, ele pode até mesmo piorar em um primeiro momento. Então, particularmente, sintomas irritativos ou eventualmente alguma dificuldade a mais para urinar, ela pode ocorrer naquelas primeiras semanas ou primeiros meses de pós-operatório. Isso ocorre por conta de um processo inflamatório na região do tratamento. Como não é retirado o tecido, aquela região tratada nas primeiras semanas ela pode ficar mais edemaciada. O roll-up é um procedimento que exige internação hospitalar. Durante a internação, o paciente fica com uma sonda no canal da urina e essa sonda ela serve para lavar, para irrigar a bexiga, tirar alguns resquícios de coágulos, ajudar na cicatrização. Essa internação dura cerca de 1 a no máximo 2 dias em média e o paciente, em geral, já vai para casa sem sonda urinária. No entanto, a recuperação nos primeiros dias ele exige algum repouso. Então, na primeira semana, é importante, por exemplo, que o paciente fique num certo repouso relativo, evitando inclusive dirigir, ficar pegando peso. Atividades físicas mais intensas ou mesmo relações sexuais precisam ser postergadas por um período de 3 a 4 semanas de pós-operatório, isso tudo para evitar o risco de sangramentos. No entanto, a melhora urinária, a melhora sintomática, ela é praticamente imediata. Então, após a retirada da sonda, o paciente já nota um jato urinário bem mais potente. O retorno ao trabalho pode ocorrer em um período de 5 a 7 dias, em média. E, por fim, a prostatectomia simples robótica, ela tem uma recuperação intermediária. Como são necessários incisões na região abdominal, nós temos que recomendar ao paciente que evite esforços físicos por um período mais prolongado, até mesmo para evitar o risco de hérnias naqueles locais das incisões. Como em muitos casos é necessário a abertura da bexiga, então a sonda ela também pode ser necessária durante alguns dias, um período que varia de 5 a 7 dias em média. E o retorno às atividades deve ser gradual ao longo de 2 a 4 semanas de pós-operatório. Existe ainda um outro fator, que é aquele paciente com múltiplos problemas de saúde que eventualmente usa remédios anticoagulantes que podem aumentar o risco de sangramento. Nesse tipo de situação, o roll-up ele ganha um destaque por ter uma melhor capacidade de controlar sangramentos, de hemostasia, dentre as outras técnicas. Talvez nesse tipo de situação o roll-up seja a melhor opção desses pacientes. No caso do Rezum, ele geralmente exige uma suspensão temporária dos anticoagulantes.
bem como na cirurgia robótica também é recomendado sempre que possível. Então, voltando para aquela situação que nós colocamos no começo, a gente volta a imaginar aquele homem com várias opções na frente, com queixas miccionais significativas, mas que precisa tomar uma decisão juntamente com seu médico. Então, o Rezum, ele é menos invasivo, ele preserva a ejaculação e tem uma recuperação mais rápida. No entanto, pode ter uma durabilidade menor. Tamanho de próstatas muito volumosas não tem uma recomendação ideal para a realização do Rezum. Já o Roll-Up, ele oferece excelentes resultados em próstatas de diferentes tamanhos, com uma durabilidade também definitiva e uma recuperação de certa forma rápida, pois é um procedimento endoscópico. Mas geralmente cursa com ejaculação retrógrada, exige uma internação hospitalar e também uma equipe experiente na realização do procedimento. E a prostatectomia simples robótica é uma alternativa elegante, principalmente em pacientes com próstatas muito volumosas ou com necessidade de outras intervenções cirúrgicas no mesmo ato. Então isso mostra uma vertente muito clara na medicina hoje em dia, que não existe uma única opção. É preciso nós expormos aos pacientes as possibilidades para definir junto, tanto baseado nas características do problema, como também nas expectativas que o paciente deseja ter após esse tratamento. Existe o procedimento certo para aquele paciente que tem aquelas características de próstata e aquela condição de saúde. Como médico cirurgião, eu percebo que o meu papel não é levantar uma bandeira em relação a uma técnica específica, mas expor diferentes caminhos, diferentes possibilidades para beneficiar aquele homem, aquele paciente naquela situação. Se você tem próstata aumentada, sintomas urinários persistentes, está em dúvida que caminho seguir, aqui no consultório é o local onde esse tipo de conversa acontece. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor esse monte de siglas, esse monte de possibilidades, curte, compartilha, comenta aqui com a gente. Informação aí que organiza é o caminho certo para nós separarmos a decisão do arrependimento. Até a próxima!